Fala galera, beleza? Meu nome é Rafael, esse é mais um vídeo do canal Buscando a Meta, dando sequência à parte sobre análise gráfica, né? Tudo que você precisa saber sobre análise gráfica, o primeiro passo da análise gráfica. Vamos entender um pouquinho sobre o conceito de suporte e resistência, tá bom? É muito simples, é muito rápido, videozinho curto, então preste atenção para que você jamais confunda o conceito de suporte e de resistência. Lembrando que tudo o que eu vou falar nesse vídeo, tudo que eu vou mostrar para vocês não são recomendações de compra ou venda. Muitas coisas além disso compreendem a análise gráfica, tá? Muitos indicadores, tem muita coisa importante. O comportamento desse ativo, então isso não são recomendações de compra e venda, apenas conceitos que eu quero passar da forma com que nós olhamos, da forma com que nós operamos esse gráfico, tá bom? Então, primeira coisa que eu quero que vocês pensem é o seguinte: suporte, como o nome já diz, é tudo aquilo que suporta, ok? Então, suporte é aquilo que está suportando. Então, por exemplo, o chão da casa de vocês é um suporte. Vocês seriam um preço e o chão da casa de vocês seria um suporte. Vocês podem ficar pulando em cima desse chão, vocês não vão quebrar esse suporte. Então, do chão, vocês não vão passar. Então, é um suporte forte. Lembre desse ponto. Isso, o chão da casa de vocês é um suporte forte. Beleza? Vamos supor que vocês coloquem uma cadeira de plástico, tá? Uma cadeira de plástico e vocês subam em cima dessa cadeira de plástico. Se vocês ficarem em cima da cadeira, pararem em cima dela, possivelmente vocês não vão quebrar a cadeira, né? Ela vai suportar também o peso de vocês. Só que se vocês ficarem pulando em cima da cadeira, o que vai acontecer com essa sequência de saltos em cima da cadeira? Vocês vão quebrar a cadeira. Então, a cadeira, ela é um suporte forte para segurar o peso de vocês. Porém, se você ficar batendo muito tempo ali, né, ficar pulando muito tempo ali, ela vai ser rompida. Lembre-se disso aqui, tá bom? Para depois vocês lembrarem dos exemplos. Então, agora resistência. Resistência é o inverso. Resistência é tudo aquilo que resiste a vocês. O teto da casa de vocês. O teto da casa de vocês é uma resistência. Vamos supor, se o teto de vocês for uma laje, como a da maioria da casa de todo brasileiro, e vocês pularem de cabeça nesse teto, o que vai acontecer? Vocês vão ter um traumatismo craniano, vão cair no chão desacordado, vão ter que ligar para a gente lá no corpo de bombeiro para a gente poder ir resgatar vocês. Por quê? Porque a resistência é muito forte. Então o teto da casa de vocês é uma resistência fortíssima. Se vocês pularem, vocês não vão conseguir romper essa resistência, ok? Agora vamos supor que seja um teto de gesso, ok? E vocês deem um salto muito forte em cima desse teto de gesso. O que vai acontecer? Ele vai rachar, ele vai ser rompido. Vocês vão quebrar o teto da casa de vocês, né? Então é uma resistência fraca. É uma resistência de qualquer forma porque ela está em cima de vocês, resistindo a vocês, porém não é uma resistência tão forte. Lembraram desses dois conceitos? Não se esqueçam desses dois conceitos. Vamos para os exemplos. Vou tirar aqui a minha imagem e vamos para os exemplos. Estou aqui com o gráfico do índice, ok? Estou aqui com o gráfico do índice. Eu vou minimizar porque vocês não precisam ver com clareza os candles aqui em cima, né? Se vocês não viram ainda nosso vídeo sobre candles, né, para entender um pouquinho deles, não se esqueçam de voltar aqui no canal, ver o nosso primeiro vídeo sobre análise gráfica para vocês poderem entender um pouquinho mais sobre candlesticks. Então vamos lá. Vamos supor que estamos aqui no gráfico. Vamos supor não, né? Estamos no gráfico do índice. Olha só, esse preço vem batendo aqui várias vezes. Olha essa consolidação. Tá vendo? Se eu traçar uma linha e colocar uma linha aqui, tá? Eu tenho um ponto de suporte. Qual é o ponto mais decisivo? Qual foi o ponto mais decisivo? Por aqui, ó. Esse aqui foi o ponto mais decisivo. Tivemos um pavio, né, que não conseguiu romper, não houve confirmação de rompimento. E aqui a gente ficou batendo e subiu. Bateu, subiu.
Sem olhar para cá, se eu identificar esse tipo de linha, tá bom? Eu vou traçar algumas outras. Vamos lá. O que eu estou fazendo? Estou marcando as mínimas do preço, tá? Para determinar os pontos de suporte. E olha só, o preço ele não conseguiu passar aqui direito. Então, vou marcar as máximas. Aqui eu tive uma briga. Aqui eu tive uma briga. E aqui eu tive uma outra briga do preço. Vou tentar igualar um pouquinho aqui, ó, com essa outra aqui de baixo, para poder entender que é uma zona de resistência, tá bom? O que seria uma zona de resistência? Seria aproximadamente onde o preço chega e já começa a cair. Eu tenho uma zona de suporte, onde ele chega e ele começa a subir, e uma zona de resistência, onde ele bate e começa a cair. Lembrando, aqui é o chão da sua casa, aqui é o teto da sua casa. Então, passando para o lado, o preço vem vindo, vem vindo. Quando ele atinge aqueles pontos ali, são os pontos de resistência, o que eu imagino? Eu imagino que ele vai bater ali e ele vai fazer um movimento de queda, né? Eles são a gente pulando em casa, em cima do teto da nossa casa. O que vai acontecer se a gente pular no teto? A gente vai cair. E olha lá, começamos a cair um pouquinho. Então aqui você teria feito 500 pontos no índice, tá? Lembrando que aqui é o topo mais forte. Então seria o que? A minha resistência mais forte. Lembrando que eu estou no gráfico de 15 minutos, tá, gente? É só um conceito básico para vocês, tá? Então aqui, pelo gráfico de 15 minutos, eu tenho o topo mais forte aqui. Eu tenho o começo de um topo aqui. Então eu tenho uma zona que compreende, vamos arredondar aqui, né? 113 até o 113.500. Então eu tenho uma zona de resistência de 500 pontos. Aqui eu já tenho uma zona de suporte, tá? Menor, uma zona de suporte de aproximadamente 200 pontos, tá bom? Esse meio é a consolidação, é a indecisão para onde ele vai. Então nesse meio eu fico de fora. Nas máximas e nas mínimas eu tenho os melhores pontos de venda e de compra baseado em suporte e resistência. Então, olha lá, batemos de novo, bateu mais 500 pontos. Olha lá, mais 500 pontos de variação. Deixa eu romper, deixa eu tentar deletar esse estudozinho que está aqui. Não, acho que deixa para lá. Olha lá. Vamos dar sequência. Olha lá, chegamos no topo. Chegamos no topo. Olha o que aconteceu. Pegamos o nosso melhor ponto de resistência. Nosso melhor ponto de resistência. E ele começou a apagar. Ele foi, olha lá. Foi indo devagarzinho. Está consolidado no topo. Mas esse movimento de queda daqui até aqui foram mais, olha lá, 455 pontos. Ó, aqui eu rompi. Fiz um novo topo. Se eu fiz um novo topo, eu marco. Ó, fiz um novo topo, eu marco. Fiz um novo topo. Aqui embaixo eu estou marcando. Eu tenho esses conceitos de resistência. Olha lá, olha a queda do preço. Olha a queda. Olha o tamanho dessa pernada de queda. Foram 2.000 pontos de queda. Esses 2.000 pontos de queda me mostram que essa resistência foi muito forte. Ela de fato segurou o preço nesse momento de queda, né? Nesse momento de alta, perdão. Ela segurou e jogou o preço para baixo. Vamos continuar, vamos dar sequência. Atingiu nosso ponto de suporte. No suporte, bate e sobe. Então, olha para lá, olha só o que aconteceu com o suporte. Ele deu 1.100 pontos de alta. Isso dentro desse gráfico aqui
do índice. Podemos pegar um outro exemplo. Podemos pegar, por exemplo, Petrobras. Vamos ver Petrobras aqui. Deixa eu tirar esses estudos aqui de Petrobras para ficar mais simples e bem mais fácil o nosso entendimento. Petrobras, vou botar aqui no gráfico diário, tá bom? Diário não, vamos para o semanal. Vou tentar pegar pontos mais fortes aqui do semanal. Vamos lá. Gráfico de Petrobras semanal. O que eu consigo entender com esse gráfico aqui? Tá? Puxar um pouquinho para cima. Eu consigo ver com clareza pontos de suporte e de resistência. Por exemplo, aqui eu marco. Aqui eu marco. Aqui eu vou marcar. Ó, tô pegando só topos e fundos, tá? Ó, vamos tentar pegar aqui do passado, ó, desde 2007, 2008, tá? Vou pegar esse ponto de topo. Vou pegar esse topo aqui. Esse topo. Só tô pegando os topos. Aqui eu entendo que foi bem próximo. Então o que eu faço? Eu trago um pouquinho para baixo. Tá? Eu trago aqui, ó, um pouquinho para baixo, tá vendo? Então, olha só. Só por esse gráfico aqui, ó. Vamos começar daqui, tá bom? A gente não precisa ver com clareza os candles. Só os topos e fundos já é suficiente pra gente. Então, olha só. Através desses pontos, eu marco aqui como suporte. Esse ponto aqui eu vou subir um pouco e vou colocar aqui, ó. Por quê? Aqui suportou o peso, jogou o peso para cima. Olha só como é que esse fundo respeitou esse fundo aqui. Entendeu? Então eu posso dizer que topos e fundos são pontos de suporte e resistência fortes. Ou seja, todo topo que eu tenho, ele passa a ser uma resistência forte. Todo fundo que eu tenho passa a ser um suporte forte, tá bom? O conceito que eu estou colocando aqui dentro desse vídeo é sobre topos e fundos para entendimento de suportes e resistências, tá? Porque se você não tem indicadores, se você não conhece indicadores, os topos e fundos é o primeiro passo para que você consiga de fato entender como você pode definir um suporte ou uma resistência com um pouco mais de clareza, tá? Então olha lá, Petrobras, ela veio, esse fundo foi respeitado aqui, essa consolidação de topo foi respeitada aqui e começamos. Olha só que consolidação nesse topo, tá vendo? Testou aqui, caiu. Veio aqui e testou o fundo desses dois picos aqui, ó. Desses dois fundos aqui, tá vendo? Testamos aqui. Olha o que aconteceu. Subiu. Subiu, mas olha só que legal. Ela tá parando aqui, ó. Nesse topo aqui. Nesse topo passa a ser uma linha de resistência. Olha só, sem colocar indicador nenhum, olha a quantidade de linhas que eu consigo colocar como suporte e como resistência. Olha só, segurou aqui nesse fundo, tá? E aqui a gente teve um fundo muito forte, né? Um fundo de queda muito poderoso. Depois começamos a ter novos movimentos. Olha só onde a gente parou aqui. Paramos aqui em cima desse topo. Aqui começou a entrar a parte do Covid, tá? A parte do Covid foi por aqui. Tá bom? Em 2020. Olha só, mas sem saber que entraria, né, um colapso mundial econômico em cima dessa doença, você tinha uma informação de venda baseada nesse topo aqui. Tanto é que aqui eu tenho uma ordem de venda, tá vendo? Em cima de Petrobras. Por quê? Porque esse topo foi muito importante. E aqui embaixo eu tenho uma ordem de compra. Bem aqui, ó. Uma ordem de compra de Petrobras. Por quê? Esse topo já era uma resistência forte por causa desses topos anteriores. Então aqui
já tínhamos uma informação de uma possível queda, tá? Então ele veio e olha só o fundo que ele segurou. Ele segurou nesse fundo aqui, ó, bem nesse fundo. Olha só, esse fundo passou a ser um suporte forte para esse preço, assim como foi esse fundo. Então, se eu for traçar topos e fundos, todo fundo que eu tenho, eu posso marcar no gráfico. Todo fundo que esse gráfico fizer, eu estou no gráfico semanal. Então, esses fundos e topos são muito poderosos. Todo topo e fundo que eu puder marcar, eu marco. Porque olha só, olha esse topo aqui, foi cravado aqui no topo. Olha a queda que a gente teve depois que a gente tocou nesse topo. Então, o conceito de suporte de resistência, através de topos e fundos, ao nosso olhar, passa a ser dessa forma. Quando eu chego em zonas poderosas, em gráficos fortes, né? Então, se eu estou falando de semanal, eu estou falando de pernadas longas, né? Estou falando de dias de queda, dias de alta. Se eu estou olhando para um gráfico de 15 minutos, eu estou olhando para day trade, né? Coisas rápidas que vão acontecer durante o dia. Topos e fundos que vão aparecer durante o dia para mim. Então, cada gráfico ele vai te responder de uma forma totalmente diferente. Esse conceito de suporte e resistência através de topos e fundos é o primeiro passo para você entender os pontos de suporte forte e aqueles que não são tão fortes. Se eu for para o 15 minutos, eu não estou olhando para suportes muito fortes ou resistências muito fortes. Eu estou olhando diretamente para day trade. Pontos. Aqui é aquela famosa cadeira de plástico. Quando eu estou olhando para aqui, para um gráfico semanal ou para um gráfico mensal, eu estou olhando diretamente, tá? Estou olhando diretamente para os pontos mais fortes desse gráfico, visando longo prazo, tá bom? Então, gráficos semanais, gráficos mensais, quando eu olho para eles, eu olho para eles com outro olhar, como suportes e resistências mais fortes. Quando eu vou para gráficos menores, eu já olho para eles como suportes e resistências mais fracos. Movimentos curtos, rápidos, que podem acontecer durante o dia. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar com seus amigos. Nós apenas começamos os conceitos mais básicos de análise gráfica, não tem indicador nenhum. Vamos começar aqui do básico, básico mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de compartilhar com os seus amigos. Esse é o canal Buscando a Meta. Até a próxima. Tchau, tchau.